Olá, meus amados irmãos, queremos fazer mais um vídeo para trazer mais luz sobre o assunto do homem da carne e do homem do pecado. Nós sabemos que a Bíblia diz que para um viver, o outro tem que morrer, o homem do pecado, o homem carnal, o homem natural, aquele homem que a Bíblia assegura que quem inclina para a carne inclina para a morte, quem inclina para o espírito inclina para a vida e para a paz. E que a Bíblia também diz que um é contra o outro. O espírito é contra a carne e vice-versa. Sabemos que Deus é espírito. Então eu quero conversar esse assunto ali no Gênesis, ali sobre Eva e Adão. Nós sabemos que Adão foi feito do pó da terra, enquanto que Eva, a sua esposa, foi feito da parte de Adão. Então, com isto, a gente já vê um elo. São as três testemunhas, descrito ali na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 8, porque tem que ter três testemunhas. São essas três testemunhas que testemunham tanto na terra, como são três que testemunham no céu. Aqui você precisa já entender o modo operante ou o modo administrativo de Deus. Veja, uma vez que a mulher foi formada da costela de Adão, é uma forma de Deus dizer, ela está sobre os seus cuidados. Eu cuido de você e você cuida dela. É uma parceria, é uma administração através de responsabilidade recebida. Quando a Bíblia diz que o Senhor Deus tem olhos em todo o mundo, não é que Deus tem muitos olhos, é que cada representante dele na terra corresponde o olhar de Deus. Você vê esse mesmo padrão com o povo de Deus no deserto. Aquele que tinha muita capacidade passava a liderar 1.000, 50, 100, cada um correspondente à sua capacidade. Então, esse continua sendo o modo operante do reino de Deus. Nós estaremos falando neste vídeo sobre elos, sobre alianças, sobre casamentos. Por isso, estou começando sobre esse elo de Adão e Eva. Então, observe. Adão, ele foi alma vivente. Por que Adão foi alma vivente, enquanto que a Bíblia fala a respeito de Cristo, que ele e nós somos espírito vivificante? Então, quando Adão foi formado do pó da terra, primeiramente ele foi formado do pó da terra, porque a sua manutenção biológica humana é da terra, como até hoje continua sendo. E ele, sendo formado de Deus, ele tinha a natureza de Deus. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, lembrando que até aquela ocasião ainda não tinha sido traduzido na terra uma outra palavra, um outro espírito além do de Deus. Então, como Deus, a sua palavra é vida, como ele é a verdade, como ele é a justiça, então Adão não tinha outra coisa na sua natureza a não ser a natureza de Deus. Então, Adão não precisava da palavra de Deus, do Espírito da palavra. Adão não precisava do Espírito Santo. Por quê? Porque ele era o primeiro vínculo entre Deus e ele. Ele e Deus estavam ligados um ao outro. Então, se Eva foi formado da natureza biológica de Adão, então assim, naturalmente, Eva tinha parte de Deus
e parte de Adão. Ela, por ter sido feito da estrutura de Adão, tinha a natureza humana e tinha também a natureza divina. Então, Eva, também era alma vivente. Então, entendendo esse zelo, Deus estava em Eva, porque Eva era parte de Adão, Adão parte de Deus. Então, se veja aqui, os três testemunham, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que é necessário nós entendermos isso? Porque esse elo continua sobre toda a Bíblia. Nós precisamos entender sobre isso para que a nossa mente tenha luz, para que nós possamos nos posicionarmos, para que se torne possível nós nos tornarmos filhos de Deus. Porque para sermos filhos de Deus, não basta só dizer, eu aceito o Senhor Jesus. Claro, é o começo da caminhada, é o começo da nossa jornada, essa decisão. Com o coração nós cremos, mas com a Bíblia, ou seja, com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Então, entendendo essa parte, então vamos entender como se houve a queda. Então, veja, foi introduzida a partir da serpente uma palavra que essa palavra ativou ou foi traduzida na natureza a princípio de Eva, que Eva não carecia de um Deus, não carecia de uma autoridade, não carecia de um superior. Porque, veja, foi isso que a serpente disse para Eva, se tu comer desse fruto, você não morrerá, como Deus disse. Então, já veja uma outra palavra, colocando a palavra de Deus em xeque, colocando dúvida no coração de Eva a respeito da palavra de Deus, palavra da verdade, a palavra da vida, sendo que Deus disse que se comesse daquele fruto, certamente ela morreria. Então, veja que ali a serpente estava colocando no coração de Eva que ela era autossuficiente. Ela não carecia para continuar viva deste elo. Primeiro elo dela, o marido. Segundo elo, Deus. Então, os nutrientes da vida, o espírito, a vida vinha de cima para baixo de Deus, enquanto que os nutrientes, o que ela precisava para viver do seu ser biológico, vinha de baixo. Então ali se vê a parte de Deus, o espírito, ele tinha a natureza de Deus, a parte biológica e a sua consciência de ser, que é o seu espírito, a sua alma, a soma da sua consciência de ser, e o seu espírito, em contato com Deus, fornecia para a sua natureza humana a vida permanente. Então, eles careciam de estar sendo permanentemente alimentado dessa fonte que é Deus, que é a vida, para continuar vivos. Então, Satanás chegou e disse, não é preciso. Deus, na verdade, não quer que você coma dessa árvore, porque se você comer, no dia que tu comer, você é semelhante a Deus, ou seja, autossuficiente, independente, não precisava estar nesse elo para que ela pudesse viver. Então, a serpente falou para Eva. Então, aqui se vê Eva quebrando uma competência, porque ela não era a cabeça, ela era parte, mas ela não era a cabeça. Enquanto que Adão, se vê nele a omissão. Tanto é, por ele, Adão ser o cabeça, que a culpa veio para a conta dele. Então, quando Satanás introduziu que eles acreditaram na palavra da serpente, que quando Deus, a vida, a verdade, a justiça, chegou, eles tiveram medo, sentimento que eles nunca tinham tido. Medo, logo de quem? De Deus, que nunca tinha lhe ameaçado. Então, quando Deus disse, Adão, aonde tu estás? Eu estou aqui. Mas por que tu estás escondido, Adão? Porque tive medo. E por que tu tive medo? Porque eles estavam nus. Então,
Veja, ele, Adão, pegou folha de figueira brava para se cobrir. Ou seja, ali ele já quis remendar, corrigir, consertar o estrago que ele tinha feito dele mesmo, para continuar independente de Deus. Observa, ele, Adão, tentou se cobrir com uma folha de figueira. Não é por acaso que o Senhor Jesus disse: eu sou a figueira verdadeira. Veja, aquela figueira que Adão pegou não é verdadeira. Jesus é essa figueira verdadeira. Por que Jesus usou logo o nome de figueira? Por acaso? Não. Para que nós entendamos que aquilo que foi introduzido no coração de Eva e depois de Adão, a autossuficiência, querer fazer as coisas da gente mesmo, como se a vida fosse natural de nós. A vida não é natural de nós não somos a fonte da vida, mas Adão, ao querer fazer remendo para si, ele estava colocando em prática o que Satanás sugeriu. Então, assim, ele quebrou o elo com Deus, e agora, ele, Adão, por andar nessa autossuficiência, ele quebrou o elo com Deus, e Deus, para a preservação da vida, foi obrigado a tirar ele do convívio, já que era essa decisão que ele tinha tomado. Se afastou, Deus colocou ele para fora do jardim, preservou o jardim. É necessário que nós entendamos este ponto aqui. Hoje, a autossuficiência, ela é a mesma autossuficiência que foi traduzido lá no Éden. Veja, o fruto que tinha no centro do jardim, o fruto da ciência do bem, tinha a árvore da vida, desse podia comer, que no caso era ouvir continuamente a palavra de Deus, manter o vínculo com Deus, e a alma dele era formada de parte de Deus, parte humana. Então a manutenção da vida era contínua, a manutenção da vida. Então aquela árvore não era um fruto literário. Aquela árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, é a árvore da vida. Aquele não podia comer a árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Lembrando que já tinha tido uma rebelião no céu. E essa rebelião que começou no céu, começou por quê? Porque um inferior, um subordinado, no caso Satanás, que era anjo de luz, decidiu ser independente do seu cabeça, independente do seu líder, que no caso era Deus. Então ali foi lançado para a terra a terceira parte dos anjos que caíram. Então o que Deus estava, a questão da árvore da ciência do bem e do mal, que algumas pessoas pensam assim, mas por que Deus deixou essa árvore só para ser um caso de pedra de tropeço? Não. Você precisa entender que essa introdução de alguém querer viver independente de Deus, independente do superior, já tinha sido introduzido no universo. E agora Deus precisava colocar a prova para que fosse percebido, fosse, digamos assim, trazido à tona as consequências dessa ideia. Então ali já estava também sendo feita a seleção para ver que, para que o homem pudesse voltar para o reino dos céus, primeiro precisava demonstrar com livre-arbítrio, não obrigado, não como se fosse um robô, mas o livre-arbítrio. Aí estava mostrando que essa pessoa, tendo livre-arbítrio, estava, digamos assim, estava habilitado a retornar a ser eterno, a retornar à vida inicial, à vida dos anjos, à vida superior. Por isso tinha que ser introduzido a árvore da ciência do bem e do mal. Observe que essa árvore da ciência do bem e do mal não estará mais
No reino futuro, você vê em Apocalipse, quando fala que tinha uma árvore, a árvore da vida, no meio da praça, não tinha mais a árvore da ciência do bem e do mal. Então, vamos lá para que você possa entender com clareza absoluta sobre esse ponto. Só lembrando a sua consciência a respeito do elo entre Adão, que era o elo do meio, acima o cabeça Deus e abaixo dele a mulher. Então, a mulher, ao ser submissa ao marido, estava sendo a Deus, e a vida estava lá na mulher, porque assim como o homem era o cabeça da mulher, Deus era o cabeça do homem, então o elo estava feito, aqui Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então tá vendo o elo aqui bem feito. Então, vamos lá, aquele homem que saiu da comunhão com Deus, que a partir que ele saiu, foi traduzido, começou a acontecer todo tipo de mazela, de maldade, de perversidade, começando que o filho matou o outro, Caim matou Abel, e daí não parou mais. Então aquele homem separado de Deus passou a viver com dores, com fadigas, com maldades, com perversidades, com malícias, com engano, com pecado, com morte, com tudo aquilo que é ruim, que é terrível. Por quê? Porque ele foi separado da vida, ele foi separado da justiça, ele foi separado da verdade, ele foi separado de Deus, que é tudo isso. E tudo isso está representando a árvore da vida como é hoje. Vamos lá. Esse homem que foi gerado, separado de Deus, é o homem do pecado. É o inimigo de Deus, é o inimigo da humanidade. Esse homem foi acometido da pior lepra, da pior doença. Se fosse nossos dias, era o mesmo que o câncer. Observe que na época de Jesus, não só na época de Jesus, mas até antes, a lepra era uma sentença de morte. A lepra era a pior das doenças. Por quê? Porque quem pegava tinha certeza que iria morrer, mas não era uma morte total, assim, absoluta, espontânea. Era uma morte lenta e tinha que ser separado da sua família, do convívio, das pessoas saudáveis. Assim como Adão foi obrigado a sair do convívio de Deus. Então esse homem dessa lepra do pecado é o homem formado de todas as dores, de todos os espíritos, todos os demônios, todas as forças do mal, e que fez com que o homem perdesse a referência com a justiça, com a verdade, com a vida, com o que é bênção, com o que é tudo aquilo que é bom. Então esse homem, Adão, é o homem do pecado. Por quê? Porque ele tornou um representante de uma espécie, da espécie do pecado, da espécie inimiga de Deus, da espécie que morre. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que por um só homem entrou o pecado na terra. E esse pecado se estendeu a todos os homens, independente de tempo. E a morte reinou sobre todos os homens. Por isso esse homem é o homem natural, o homem carnal. Ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo porque ele é o agente da morte. Esse homem não pode passar para a eternidade. Por isso que na eternidade você não vê a árvore da ciência do bem e do mal. Você só vê a árvore da vida contínua. E essa árvore também não é um pé de uma árvore literária. Estamos falando de seres espirituais, de seres celestiais com os corpos glorificados. Então vamos seguindo aqui o roteiro. Esse homem Adão do pecado, que foi formado por todas essas mazelas, ele é desconfiado, ele é desobediente, ele é arrogante, ele é presunçoso, ele não aceita ainda hoje a liderança, ele não aceita, sabe, por causa do medo, porque esse homem é formado das memórias. E de que ele foi feito? De maldade. É comum para esse homem, se a natureza dele foi formada das lembranças, das infidelidades, das perversidades, das maldades, da verdade, da certeza que existe morte, que alguém trai alguém, que existe líderes que oprimem, etc. Então esse homem, Adão, esse homem foi formado separado de Deus, que a Bíblia chama de carne. Carne é isso aqui. É o homem formado do sistema.
E não tem nada bom nesse homem. Porque durante toda a sua vida, as suas experiências ruins, negativas, que formou a sua consciência de ser separado de Deus, e ele já herdou, sei lá, desde Adão, já herdou essa genealogia. Esse homem é o homem que é inimigo de Deus, é o homem da carne. Esse homem anda pelos 5 sentidos, anda pelo que ele pensa, pelo que ele acha, pelo que ele conclui. E esse homem, ele tem dificuldade de se submeter, de aceitar que ele é carente, que ele carece de Deus, carece desse ele. Então vamos lá. É esse homem que a Bíblia assegura que tem que morrer para o outro nascer, o homem do pecado, ou o homem da carne. É essa consciência que não há nada bom nesse homem, porque esse homem é descendente de Adão. Adão é o representante de uma espécie, a espécie inimiga de Deus, a espécie que tem o vírus da lepra, o vírus do pecado, o vírus do câncer, e é uma ameaça. Veja só, nós temos ensinado e mostrado, não vou estar repetindo detalhadamente, só pontuando para que você entenda. Toda a Bíblia diz que quando Jesus morreu em uma cruz, esse homem do pecado morreu junto. Veja, esse homem morreu. Isso independe se uma pessoa é crente ou não, se é cristão ou não. Veja, quando Jesus morreu numa cruz, ele só morreu na cruz porque ele assumiu essa identidade de Adão. Ele foi o último dessa espécie. Ele não pecou, ele não foi desonesto, ele não tinha nenhum problema com Deus, mas ele aceitou essa maldição, assumiu como o último dessa espécie, e por ele ter carregado sobre ele a nossa maldição, ele também foi separado de Deus como Adão. Por isso que ele disse: Pai, Pai, porque tu me abandonaste? Por quê? Porque todo homem que é separado de Deus, ele pensa avesso. Ele acha que Deus o abandonou, mas não é Deus que abandona, foi a pessoa que abandonou. Mas lembra, Jesus fez isso tão somente porque ele nos amou, porque ele recebeu a missão de reconciliar o homem com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando com ele mesmo mundo. Mas vamos por etapa. Quando Jesus morreu na cruz, esse homem morreu, e todos morreram, e esse homem está morto. Esse homem foi extinto bem ali, o homem do pecado, que Adão é o representante. Toda a humanidade, independente de crer ou não, todos estão mortos. Para que tornasse possível um reino saudável, futuro, sem que houvesse agentes do pecado, todos tinham que morrer. Todos morreram em Cristo. Todos morreram em Cristo. Muito bem. Quando nós entendemos que nós somos acometidos pelo o vírus da sentença de morte, da maior doença, do câncer, da lepra, a lepra espiritual está fadada, assegurado 100% de certeza, aí nós entendemos que nós carecemos de um Salvador. Exatamente, veja só. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu como o último dos adâmicos, e ele ressuscitou. Muito bem. Quando ele ressuscitou, a mesma Bíblia que diz que todos morreram nele, diz que todos também foram ressuscitados em Adão. Ou seja, em Jesus. Veja bem, não tem aquela analogia que foi feita com Adão? É a mesma coisa, veja só. Agora, diferente de Adão, porque até Adão não tinha sido traduzido uma palavra contrária à de Deus, hoje nós temos, Adão era alma vivente. Hoje, nós vivemos pelo Espírito. Por isso, o Espírito vivificante, esse Espírito que está na Bíblia, as instruções da Bíblia, a orientação da Bíblia, são as instruções para a nova espécie, para a nova criatura. E quando nós cremos em Jesus e nos rendemos, matamos esse homem presunçoso, desobediente, e olhamos para a palavra e não resistimos à palavra e aceitamos como fundamento do nosso reino, fundamento da nossa vida. Veja, Deus está em Cristo. Veja, Cristo aqui tem o mesmo propósito do primeiro Adão. Deus estava em Adão.
Deus está em Cristo. E nós, a igreja, estamos em Cristo. Do mesmo jeito, a mesma tríplice vínculo, é a mesma coisa. Porque agora Cristo, ele é o marido da igreja, como Adão foi o marido de Eva. Agora, Cristo é o marido da igreja, e a igreja não é apenas quem diz, eu aceito Jesus como Salvador. É necessário que você faça isso. Mas é aquele que a partir daí vai para a Bíblia e não resiste à Bíblia. Agora essa pessoa está em Cristo, Cristo que está em Deus. Toda a Bíblia, principalmente na oração de João 17, Jesus falou sobre isso. Pai, assim como eu e tu somos um, que ele seja um em nós. Então, o elo volta a ser feito e o vínculo é o Espírito Santo. Por isso, nós vivemos do Espírito, o Espírito que é a palavra de Deus. Agora vamos lá. Veja só. Em Efésios, capítulo 4, está escrito assim, e ele mesmo, aquele mesmo que subiu, nós sabemos que foi Jesus, é o mesmo que desceu, vai entendendo, é o mesmo que desceu, e ele, Jesus, deu dons aos homens, entenda isso, deu responsabilidades ao homem, deu missão ao homem, como Deus deu para Jesus. E Jesus, na oração de João 17, diz, Pai, eu te honrei cumprindo os mandamentos que tu me mandaste a cumprir. Agora, Pai, esses que estão aqui, eles não são do mundo, apesar deles estar no mundo, mas eles não estão. Por quê? Porque o mundo ouviu a tua palavra e rejeitou. Este não. Agora, Pai, a missão que tu deste a mim, que eu cumpri, eu dou a eles. Por isso, Pai, como é comigo, seja com ele. A glória que tu me deste, Jesus, a glória que tu me deste, Deus, eu dei a eles. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que Jesus também usou a analogia da figueira e disse, todo galho que está ligado em mim, dá fruto. E todo galho que não está ligado em mim, não dá fruto. Voltando para Efésios. Depois que você encontra que ele mesmo, foi o mesmo que desceu, que subiu, está falando de Jesus, deu dons aos homens, abrindo um parênteses, esses dons do qual Efésios está se referindo, ou responsabilidade, é a mesma que Jesus deu, por exemplo, em Lucas 10. Jesus disse, vocês vão, a casa que receber vocês, essa casa recebe a mim, que recebe o Pai. Quem rejeitar vocês, rejeita a mim, que rejeita o Pai. A casa que receber vocês, abençoe essa casa será contada para que seus filhos tenham vida para a eternidade. Mas a casa que não receber, proteste sacudindo os pés como um gesto de protesto. Veja só, essa ordenância de Efésios 4, que ele mesmo deu uns para apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o crescimento da igreja para não andar de um lado para outro seguindo qualquer vento de doutrina, vai entendendo. E aí, depois que ele mesmo deu esses para apóstolo e tudo mais, para o crescimento, qualquer pessoa que acha que ela pode servir a Deus individual, está cometendo o mesmo erro que Eva cometeu. É a mesma coisa, rejeitando a Deus a partir de Jesus e a partir do que ele, Jesus, enviou. Então, querer achar que você, uma pessoa, vai crescer, desenvolver em Cristo individualmente, separadamente, é desprezar, é tratar com desprezo toda a obra que foi feita por Jesus e por todos que chegaram, que trouxeram o evangelho até nós. Nós sabemos que quantas pessoas derramaram sangue por amor a esse evangelho. Quando Jesus faleceu, ressuscitou, ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Veja, Jesus com esse poder, ele diz assim, agora vocês, meus discípulos, podem voltar para suas casas,
pode se deitar, colocar os pés para cima, porque eu mesmo lá do céu vou brandar de lá e vou fazer todo mundo se converter. Vou separar os que vão para o céu, os que não vão para o céu. Não! Pelo contrário, Jesus disse, agora vocês vão fazer discípulo. Por quê? Primeiramente porque a autoridade daqui, do campo dos homens, Deus, deu ao homem, já tinha dado para Adão. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Hebreus primeiro fala com todas as letras, que começando por Jesus e depois todos que estão em Jesus, é o herdeiro de todas as coisas, a maior autoridade até acima dos anjos, e Satanás é um anjo, por isso que Satanás não pode matar, por isso que a pessoa é salva. Por quê? Porque quando se está em Cristo, é superior aos anjos, e Satanás não pode matar, porque Deus, o céu não permite quebrar a hierarquia. Então vamos por etapa. Voltando para Efésio, quando a ordem foi dada, vocês vão, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas e tal, como nós já falamos. Aí você vai chegar aonde diz assim, para que todos desenvolvendo, cada um com suas juntas e ligaduras, com seus elos, cresça à estatura perfeita de Cristo, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Observe, essas juntas e ligaduras é o mesmo elo que começou lá no gene que Adão e Eva quebrou, que foi restaurado em Jesus. Deus estava em Jesus. E ligando a ele mesmo, a Deus, a partir que está em Jesus, e agora esse mesmo Jesus deu essa orientação. Veja, ainda em Efésio, depois que você entende sobre esse elo que é necessário para o crescimento, aí você vê que quem recebe o ministério, o chamado, esses 5 ministérios, recebe de Deus, e Deus vai estar liberando o seu direcionamento, sua sabedoria a partir de cada homem por causa do ministério. E aí aqui também Jesus usou a analogia do corpo humano. Nós sabemos que cada parte do corpo humano tem uma responsabilidade específica, uma atuação específica. Qualquer galho que for tirado, qualquer parte que for tirado, morre. Eu falei galho porque é a mesma analogia de João 15. Eu sou a árvore verdadeira, meu pai é o agricultor, e todo galho ligado em mim dá fruto. Veja, quando um galho está ligado, o último galho dá fruto, e de onde vem a seiva? Vem do tronco. O galho é nutrido todos os dias. Por quê? Porque toda árvore, desde os troncos, é compactada e criada, cada uma cumprindo as suas funções, e a primeira delas é as raízes, que extrai do solo a água e os nutrientes e passa para o primeiro elo, que é o tronco, que passa para o segundo elo, até o último galho. Qualquer um desses galhos que for desligado, ele morre. E esse desligamento aqui é resistência, é discordância, é achar que não carece de uma autoridade, que não carece de pastor, que não carece de um profeta, que não carece de um apóstolo. Essa discordância é o mesmo que Satanás disse para Eva. Está quebrado o elo. Não cresce. Aí alguém diz assim, mas eu não preciso, por quê? Porque eu mesmo sou a igreja. Quem disse isso? Veja, por causa do espírito de arrogância, de engano, a pessoa chega a essa conclusão. Mas veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos membro do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo não é o cabeça do indivíduo sozinho. Cristo é o cabeça da igreja. E para que você seja corpo de Cristo, você tem que estar nesse elo, todas as juntas e ligaduras, como Efésio diz. Ligado nessas juntas e ligaduras, porque aí os nutrientes do céu chegam até você, igualzinho a árvore que extrai do solo e chega até o último galho. Veja só, esses elos que a Bíblia está falando, vamos para Efésio. Se Efésio fala
que a condição para o corpo de Cristo se desenvolver, que todos os elos, todas as juntas e ligaduras estão nessa conexão, na responsabilidade do vínculo. Por quê? Porque nós compartilhamos a vida de Cristo, uma única vida. E quem é o inimigo dessa compactualidade ou compactuação? É o homem interior, o homem caído, o homem subordinado, o homem individual, o homem que acha que ele vive sozinho, que ele pode viver sozinho, o homem separado, achando que Deus é Deus dele sozinho. Foi esse pensamento que Eva também acreditou. Agora, vamos continuar um pouco para frente. Ao continuar para frente em Efésios, nós chega ali no capítulo 5. Aí no capítulo 5, fala a mesma coisa que em Coríntios 11 fala. O que é que fala? Fala, olha, saiba todo homem que o homem é o cabeça da mulher. Preste atenção. Aqui está falando no individual, no sentido familiar, no núcleo familiar, os mesmos princípios que se aplicam na igreja. Cristo é o cabeça da igreja, do coletivo, não do individual. Agora, no tocante no núcleo familiar, cada homem é o sacerdote daquela família, é o cabeça daquela mulher, e aquela mulher, veja, os filhos saem dela. Para que aqueles filhos sejam abençoados, seja bendito do Senhor, ela tem que estar em comunhão com o marido tem que estar em comunhão com o seu pastor, com a sua igreja, e a igreja tem que estar em comunhão com Deus. Porque o pastor não pode pregar o que ele quer pregar, os seus interesses, tem que pregar o que a verdade diz. Então veja, aí Efésios diz, porque o homem é o salvador, observe isso, o homem é o salvador da mulher, como Cristo é o salvador da igreja. Observe isso. Olha os elos aqui. É sobre esse elo que Efésios está falando como condição para a igreja crescer, e só a partir através dos ministérios que alguém que Deus habilita que pode chegar a essa conclusão. Porque isso não vem de baixo. Então, aqueles que crerem, aqueles que não resistem, que se ajusta como um corpo, cada membro bem ajustado, como uma árvore, os nutrientes vêm do céu, vêm do alto. Então, esse homem não é mais o homem terreno, não é mais o homem que Adão é o seu representante. Porque as suas instruções, os seus fundamentos veio do Pai, veio de cima. Então aqui está o que define o homem caído, o homem do pecado, o homem que morreu em Cristo. Mas se você não estiver nesse elo, você continua morto, separado de Deus. E o homem que está em Cristo não é só, eu aceito Jesus, claro, tem que aceitar, mas é estar nesse elo. Agora, para nós concluirmos, veja ali em Efésios, em Efésios fala do núcleo familiar, que é o mesmo princípio para a igreja, fala que os filhos obedeçam a vossos pais para que viva. É o mesmo princípio. A igreja obedeça a vossos pastores. Lá não está escrito em Hebreus para que viva, mas não vive também, porque o elo foi quebrado. E aí, é ali em Efésio e Pedro que diz a mesma coisa. Olha, mulheres, para que vocês sejam esposas de Abraão, ou seja, descendência de Sara, Sara que era esposa de Abraão, veja como Sara honrou Abraão, tratando de Senhor. Então, mulheres, as vossas belezas não tem que estar no seu exterior, sim no homem interior. É lá, no incorruptível, porque quando se quebra a mulher, o elo com o marido quebrou com Deus. Se quebrou com Deus, os seus descendentes não terão a bênção, não continuarão como os filhos benditos, porque o elo está quebrado. É um galho cortado. Quando o galho corta,
Não, a seiva não passa mais daquele galho. Vai se nascer um galho novo no lugar, mas aquele velho morre. No caso da pessoa, pode retornar. Claro, um galho também pode. Inclusive, Paulo fala sobre que nós éramos uma figueira braba, fomos cortados da figueira braba e fomos anexados na árvore verdadeira, né? Então nós sabemos que quando acontece essa acoplação, que faz essa emenda, né? Eu esqueci a palavra correta, os nutrientes da árvore começam a sarar o galho que estava morto por dentro, né? Agora, veja, aquele galho começa a receber os mesmos nutrientes e todos, e os nutrientes que vem para o galho é o mesmo dos troncos, é a mesma coisa. Assim, cada igreja ela tem um DNA único, ela tem uma seiva única, ela tem, nós vamos prestar conta um para com os outros e com Deus a partir da nossa igreja. A nossa responsabilidade é com o nosso próximo, aquele que nós estamos em aliança, aquele que nós estamos no elo com eles. Então, isso é libertador, isso não é, sabe, esse pensamento que às vezes, infelizmente, algumas pessoas resistem, principalmente mulheres, mas isso é libertador, é o maior vínculo de amor, porque se a mulher deve obedecer seu marido, o marido tem que dar vida pela mulher, como Cristo deu a vida pela igreja, como o pastor deve dar vida para a igreja. Então, são esses vínculos, ou esse vínculo, se você age semelhante a Adão, não aceita, não é submisso, sendo que a Bíblia diz, quando rejeita uma autoridade, rejeita não a autoridade, mas a Deus. Está rejeitando a Deus. Então, se você tem um comportamento semelhante a Adão, você está na árvore de Adão, você está morto. Você é representado por Adão e todos morreram. Porque Deus disse, se comer desse fruto morrerá. Já está morto. Agora, se você está em Cristo, aí eu concluo dizendo, assim como um só morreu por todos, quando ele ressuscitou, todos ressuscitou. Agora, vai humanizar, vai personificar aquele que está lá. Então, quando se está em Cristo, nós estamos sentados juntamente com ele lá na glória celestial. Então, se você gostaria de saber mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.